Elton José Alves. Ele possui graduação em Química pela UEM, mestrado em Engenharia de Materiais pela UFSC e doutorado em Engenharia de Materiais pela UFSCar. Está vinculado ao Departamento de Engenharia Química do setor de tecnologia da UFPR. Ele é fundador da Lab Mater, onde tem coordenado projetos de PDI na área de conversão de biogás biometano, para produção de hidrogênio renovável e seus usos. A palestra dele tem o título de Oportunidades e Desafios envolvendo a produção e o uso de hidrogênio renovável. Professor Elton José Alves, por gentileza. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Obrigado. Muito bom. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, nesse evento de grande importância, e poder contribuir um pouco com esse tema, né, trazer uma visão aqui sobre essa questão do hidrogênio renovável. Então, agradeço muito pelo convite e espero que, ao final da minha palestra, né, vocês consigam aí sair sabendo um pouquinho mais sobre hidrogênio renovável. Bom, nós temos o Laboratório de Materiais e Energias Renováveis da UFPR, que é o Lab Mater. Esse laboratório ele é credenciado junto à ANP, ele presta serviços, ele faz projetos de P&D, e nós temos vinculados ao laboratório o curso de Engenharia de Energia. Então o laboratório ele é um laboratório vinculado ao curso. Esse curso ele está lá no setor de Palotina, da Universidade Federal do Paraná, e nesse momento nós estamos implantando um novo laboratório aqui em Curitiba. Esse laboratório ele tem uma estrutura dedicada à análise de gases, à produção de hidrogênio, à conversão de biogás, biometano em hidrogênio. Então a gente atua muito dentro desse contexto e, conforme vocês podem ver aqui, nós temos toda uma parte analítica, equipamentos, né, todo dedicado a essa questão do hidrogênio, e temos uma equipe, né, que é muito versátil aí. São alunos de graduação, pós-graduação, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, 30 pessoas mais ou menos aí que atuam dentro dos projetos de hidrogênio. E voltando aqui um pouquinho, é importante destacar para vocês também que nós temos desde 2015 uma disciplina de tecnologia do hidrogênio dentro do curso de Engenharia de Energia. Essa é uma disciplina obrigatória, então nós, quando não se falava muito de hidrogênio naquela época, nós já implantamos, né, uma disciplina lá dentro do curso, na matriz obrigatória do curso. E temos aqui, né, os programas de pós-graduação em bioenergia, em engenharia e tecnologia ambiental, e um vínculo aqui com o programa de pós-graduação em engenharia química também, aqui em Curitiba. Bom, rapidamente eu também gostaria de falar para vocês da Associação Brasileira do Hidrogênio, né? Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo nós estamos falando aqui dessa organização no tema do hidrogênio no Brasil. A associação foi criada em 2017. Então, nós estamos falando aí de pouquíssimos anos, né? Praticamente aí 7 anos. E a Associação Brasileira, ela tem abaixo da logo dela, nós temos aqui uma frase que é bastante importante: por todas as opções de produção e uso de hidrogênio. Então, a nossa bandeira é essa, né? Nós não temos uma rota tecnológica favorecida, não temos, inclusive, interesse nisso. O interesse é que todas as tecnologias do hidrogênio, em todas as suas formas, possam ser fomentadas no Brasil e possam ser desenvolvidas. A associação criou esse mapa aqui, né, só para ilustrar como que o Brasil, qual que é o potencial do Brasil em termos de matérias-primas para hidrogênio, de acordo com cada estado, de acordo com cada região. Então, se nós observarmos aqui, existe toda essa diversidade de matérias-primas, sejam elas renováveis ou não renováveis, capazes de fornecer hidrogênio, né, dependendo da tecnologia aplicada.
E nesse caso, eu gostaria só de destacar a atuação do Nordeste, e obviamente o Nordeste do país ele tem um grande potencial, a gente sabe disso, e vocês melhor do que eu, inclusive, né, que estão mais vinculados aí ao setor elétrico, então potencial eólico, solar, fantástico. E aqui no Sul, nós temos, e no Sudeste, Centro-Oeste, um grande potencial também, não só por essa questão do uso da energia renovável solar e eólica, mas também a partir da biomassa, como eu vou falar um pouquinho mais adiante. Também é importante já colocar para vocês aqui a questão da legislação. Então, isso nos últimos 3 anos avançou rápido, né, relativamente rápido, com foco em hidrogênio, sendo que no Paraná nós tivemos a lei do hidrogênio, que estabelece os parâmetros básicos, né, que vai incentivar a indústria, que vai, inclusive, atrair investimentos para o estado do Paraná. Então, essa lei do hidrogênio ela já foi sancionada pelo governador do estado no ano passado, em 3 de maio. E o Brasil, né, se a gente considerar aqui cada ponto, hoje nós temos até já outros projetos, esse mapa até está um pouco desatualizado, mas o mais importante destacar é que agora em 2 de agosto nós tivemos uma aprovação, né, dessa lei, que é 24948, no âmbito do Congresso Nacional, onde nós já estabelecemos em nível nacional também os requisitos mínimos, né, para se atuar aí no tema do hidrogênio no país. E um ponto importante dessa lei é que ela estabelece e define o que é o hidrogênio, tão famoso hidrogênio de baixo carbono, de baixa emissão de carbono. Então, para o Brasil, seria esse hidrogênio que nós produzimos com um teor menor do que 7 quilos de CO2 por quilo de hidrogênio produzido, certo? E isso é importantíssimo porque tudo que se fala de hidrogênio, o preço do hidrogênio, né, se o hidrogênio vai ser exportado, vai depender um pouco desses parâmetros que estão sendo estabelecidos hoje. Entrando um pouco mais, né, no tema, acho que qual que é o grande desafio do hidrogênio hoje no mundo? É promover o desenvolvimento econômico e atuar como um agente importantíssimo para a descarbonização. Quando nós falamos de descarbonização, né, às vezes a gente usa um pouco esse termo de uma forma errônea aí, né? Descarbonização do planeta. Não, ninguém quer descarbonizar o planeta. A gente quer descarbonizar os combustíveis, a economia e assim por diante. Então, o hidrogênio, nesse sentido, de fato, ele é uma molécula muito interessante por essa razão aqui que vocês estão vendo nesse esquema, nesse gráfico. Essa razão carbono e hidrogênio, se nós considerarmos aqui, além dos combustíveis diferentes, uma linha do tempo, em período pré-revolução industrial, onde a gente usava muito madeira para geração de energia, depois petróleo, né, carvão, petróleo, combustíveis líquidos, gasolina, diesel, gás natural, né? O gás natural é a molécula que tem o menor teor de carbono dentre as moléculas que têm carbono, né? Então, o próximo passo, a partir do gás natural, seria exatamente o hidrogênio, que é uma molécula isenta de carbono. Além disso, o hidrogênio possui um elevado poder calorífico, é o que possui o maior poder calorífico dentre os combustíveis que nós conhecemos. Então, eu brinco que o hidrogênio é o nosso destino, né? Quem acredita em destino, o hidrogênio, na área de combustíveis, é o nosso destino. Por outro lado, o hidrogênio ele tem interfaces com outros setores, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, não só com o setor de combustíveis. Entretanto, antes da gente falar um pouco mais a fundo, é importante destacar que qual hidrogênio nós estamos falando aqui? É o hidrogênio molecular, que tem essa fórmula aqui, H2, né? Uma característica importante do hidrogênio, eu falei de uma vantagem, que é o poder calorífico, mas nós temos uma desvantagem, que é a densidade do hidrogênio. Ele possui uma densidade muito baixa, tá? E essa densidade baixa dificulta muito a compressão do hidrogênio. Então, a gente precisa ter, às vezes, 350 atmosferas, até 700 atmosferas num cilindro para tornar viável o transporte do hidrogênio. Então, às vezes, vocês estão lá nas rodovias e vão observar que tem aqueles caminhões, aquelas carretas, né, com um cilindro de hidrogênio branco na horizontal, e ali, quer dizer, você às vezes atravessa o país 1.000 quilômetros, 700 quilômetros, 500 quilômetros com hidrogênio numa carreta dessa forma. Então, a energia gasta para a compressão ela é muito alta.
E para quem fala muito de exportação do hidrogênio, né, nós também temos que destacar um ponto aqui. O hidrogênio ele tem um ponto de ebulição de menos 253 graus Celsius. Então, para a gente liquefazer o hidrogênio, precisaria dessa temperatura negativa. É muito difícil, gasta muita energia. Por isso que nós acreditamos muito que o papel importante do hidrogênio é na produção de outros produtos também. E aí sim exportar para outros produtos, como é o caso do metanol, de combustíveis sintéticos, enfim. Então, para vocês terem ideia, uma carreta dessa carregada com hidrogênio ou sem hidrogênio possui quase o mesmo peso. Tá? Então, a gente transporta pouca massa, mas muita energia nesses sistemas aqui, pela densidade do hidrogênio. E aí, quando nós olhamos para a matriz do hidrogênio hoje no mundo, aqui do lado esquerdo, vocês vão ver que quase 50% da matriz ela é proveniente do gás natural, ela depende do gás natural. Tá? Então, ou seja, não renovável. E nós temos quase os outros 50% também de outras fontes, né, óleo pesado, carvão, que também são matérias-primas não renováveis. Ou seja, nós precisamos exatamente descarbonizar essa matriz. Tá? E hoje o grande desafio é esse, por meio da energia fotovoltaica, da energia eólica e também, por que não, da biomassa. Bom, a principal tecnologia aqui envolvida no gás natural é a tecnologia que se chama de reforma a vapor. Então, nós utilizamos o metano do gás natural junto com vapor de água e produzimos hidrogênio e monóxido de carbono. Tá? Então, metano, água, hidrogênio e CO, né? Monóxido de carbono, o qual nós chamamos de gás de síntese. Então, essa é a rota mais consolidada hoje no mundo. E quem que faz isso? Quem que produz hidrogênio? Principalmente as refinarias. Então, as petroquímicas petrolíferas extraem, né, o gás natural e, a partir disso, vão produzir hidrogênio. E aonde que o hidrogênio é usado? Aí vamos para o lado direito aqui. Exatamente 47% nas próprias refinarias, nos processos de dessulfurização de combustíveis, como o diesel, a gasolina e assim por diante. Além disso, olha só que interessante, 45% é usado para a produção de amônia. E amônia é a base dos nossos fertilizantes nitrogenados, certo? Então, olha a interface do hidrogênio, a importância no setor agrícola, né, na nossa agricultura. E o resto, né, metanol, que tem um vínculo com o setor de biodiesel e assim por diante. Um dado que é muito importante, gente, é isso aqui. Veja, nós utilizamos bastante hidrogênio para produzir fertilizante e metanol. O Brasil importa 85% dos nossos fertilizantes nitrogenados e importa 100% do metanol. Então, olha que contraste, né? Então, nós temos todo o potencial para produzir o próprio hidrogênio. E eu acho que nós temos duas grandes oportunidades hoje no Brasil. Tá? Primeiro, porque o sistema elétrico nosso, o grid, ele é renovável. Né? Essencialmente é renovável. E isso é muito importante para garantir aquele baixo teor de carbono que eu falei na produção do hidrogênio, quando nós utilizamos essa energia elétrica para extrair o hidrogênio da água. Essa rota é chamada de eletrólise, certo? Então, hoje essa rota já é muito desenvolvida no mundo, nós temos equipamentos comerciais de grande porte. Então, esse contexto de termos um hidrogênio renovável, né, uma energia elétrica renovável, no nosso grid, isso é fundamental para garantir um baixo carbono nesse hidrogênio. O segundo ponto é a biomassa. E aí, de propósito, nós fizemos aqui pela Associação Brasileira 3 mapas que evidenciam o potencial que a gente tem de biogás. Quando eu falo de biomassa, eu já dei um passo além, né? Eu quero dizer que biogás, então é o produto da decomposição dessa biomassa residual. Tá? E esse biogás ele tem metano, da mesma forma que o gás natural. Entende? Então, se no mundo inteiro a gente está usando o gás natural para produzir hidrogênio, por que não usar o metano do biogás? Né? Essa que é uma oportunidade, porque uma vez que ele é renovável, isso é possível. Nós temos aqui também um trabalho que foi feito com a Absolar, com a Abeólica, né, o CI Biogás, a Biogás, e nós temos os mapas, então, né, mais ou menos dessa distribuição desse potencial. E se sobrepusermos todos eles, nós vamos encontrar esse mapa da direita. Claro que ele é mais qualitativo, mas ele evidencia o quê? Que não é só a região Nordeste, região Sul ou Sudeste que tem esse potencial.
Né? No Brasil inteiro, a gente tem aí estados, né, que têm potencial, seja por uma matéria-prima, por uma rota, ou pela outra. Voltando aqui, e o que fazer com esse hidrogênio, né? Então, se nós tivermos hidrogênio, gás de síntese, hidrogênio mais CO, é possível produzir metanol, SAF e também, por que não, separar o hidrogênio, purificar e utilizá-lo na produção de amônia, né? Fazendo aquele link com a área de fertilizantes. Então, veja, o setor de biogás no Brasil, eu vou passar rapidamente aqui, ele está em franco crescimento, exponencial. Nós tivemos de 2022 para 2023 um aumento de 32% no número de plantas no Brasil e de 21% em volume de biogás produzido, em um ano. Tá? Então, hoje nós temos mais de 1.400 plantas em operação no Brasil. Agora, veja, todas essas plantas que vocês estão vendo nesse mapa, distribuídas, que é uma vantagem, nós temos isso praticamente no país todo, elas representam somente uma utilização de 4,8% do potencial desse setor, desse resíduo. Ou seja, 95,2% nós não estamos aproveitando esse resíduo, ele está sendo descartado. Tá? Então, quando a gente fala de hidrogênio renovável, de hidrogênio da biomassa, ninguém está falando aqui de plantar mais para gerar mais resíduo e produzir hidrogênio. Tá? Não, nós estamos falando simplesmente aproveitar o resíduo que é hoje jogado fora. E aí, claro, o biogás, como eu falei, ele tem metano, ele também tem CO2 na sua composição e tem umas impurezas que eu deixei em amarelo aqui, que nós temos que remover. Se a gente quer usar biogás para hidrogênio, nós precisamos remover essas impurezas. Mas eu posso trabalhar com metano e CO2 juntos para produzir hidrogênio ou simplesmente purificando e removendo cada impureza até chegar num teor de metano de 90%. E aí nós temos o que nós chamamos de biometano, ok? Então, é possível produzir a partir do biogás quase que in natura, né, sem essas impurezas, mas também a partir do biometano. E aí, essas são as rotas possíveis para isso, né? A tecnologia que nós vamos usar é a mesma tecnologia que é usada na reforma a vapor do gás natural, né? Ela tem algumas adaptações, mas ela pode ser usada aqui. E o que é mais interessante, gente? Dentro desse contexto, nós ainda lá no final do processo podemos separar o CO2, capturar, que é gerado nesse contexto, e nós podemos estocar esse CO2 e usar em outros processos. Ou seja, esse CO2 ele é biogênico, ele está vindo de um resíduo que vem da biomassa. E aí, esse CO2 pode nos ajudar a fechar a conta do hidrogênio, a monetizar, uma vez que se nós tivermos um mercado de carbono estabelecido. Tá? Aqui só destacando três rotas, três tecnologias de trabalho de produção de hidrogênio a partir do biogás, tá? Ou do biometano. Todas tecnologias de reforma são em temperaturas elevadas, de 800 graus acima, né? E impressões também que são variadas a depender do processo. Se esse processo não usa água, que é seco, ou se ele usa água, ok? Isso não tem muita diferença em relação ao gás natural, que é utilizado também na reforma a vapor. Deixa eu passar aqui. Um dado interessante é o uso de água em cada processo. Na eletrólise, por exemplo, nós temos em torno de 20 litros de água por quilo de hidrogênio produzido. Nas outras tecnologias isso varia bastante, mas na reforma a vapor, que é aquela mais conhecida e mais utilizada que eu comentei antes, nós também temos um valor elevado, de 25 a 30 litros por quilo. E a reforma a seco, que é uma daquelas tecnologias anteriores, é zero. Então, nós temos sempre focado muito lá em trabalhar com essa tecnologia que usa zero de água no processo. Só para vocês terem ideia, a única tecnologia que é possível capturar, ter emissões negativas para carbono, para CO2, é a tecnologia que envolve o uso da biomassa para a produção de hidrogênio. Qualquer outra tecnologia, nós não temos como fazer, não temos como fechar essa conta negativa, ela sempre vai ser de zero para cima. Tá? Então, o hidrogênio de baixo carbono, né, o hidrogênio renovável, a partir da biomassa, ele pode ser mais verde do que o próprio hidrogênio verde. Essa que é a mensagem que eu passo para vocês. Né? E se a gente utilizar toda a biomassa do Brasil, né, residual, que nós jogamos fora, nós temos o potencial de produzir 15% da produção mundial de hidrogênio a partir desse resíduo, só no Brasil. Tá? Então, ou seja,
é um baita potencial que nós temos aí pela frente. Aqui são os produtos que são possíveis de ser obtidos a partir, então, dessa rota do biogás e do biometano. Tá? Então, a gente está falando aqui da indústria química, petroquímica, que a gente pode substituir produtos que não são renováveis por outros, né? Hidrogênio e assim por diante. E para encerrar, gente, que agora realmente meu tempo acabou, né? É só colocar aqui 3 slides muito rápidos, dizendo o seguinte, que o nosso laboratório ele se especializou no desenvolvimento de materiais, de catalisadores para esses processos de conversão. Tá? Então, nós temos aqui bastante resultado em scale-up. Tá? Vocês podem ver nesse slide, por exemplo, uma planta piloto que foi inaugurada agora em junho, lá no PTI, em Itaipu, que faz exatamente isso. Pega o biogás, faz reforma seco, produz hidrogênio, gás de síntese, e aqui o foco é SAF, é querosene de aviação. Tá? Então, esse é um projeto muito bacana que está em andamento agora, né? Um outro projeto é um P&D com a Copel. Nós ficamos em primeiro lugar nesse P&D, uma chamada pública, e estamos colocando a tecnologia de produção de hidrogênio dentro de um container para produzir e separar o hidrogênio e usar o hidrogênio numa célula combustível gerando energia elétrica. Pode parecer que não tem muito sentido nisso, mas em alguns casos tem sim, tá? Posso garantir para vocês. E, por último, um projeto com a Sanepar e a Copel também, CI Biogás, onde nós temos aqui uma planta piloto que será instalada numa estação de tratamento de esgoto, onde já ocorre a produção de biogás, nessa estação aqui em Curitiba. Então, a partir disso, nós também vamos seguir essa rota e vamos alimentar, né, um veículo elétrico com essa energia gerada na célula combustível. Também para demonstração e para consolidação dessa rota e dessa tecnologia. Eu acho que é isso. Está passando aqui. Esse é o meu contato e agradeço muito pela atenção de vocês, tá? Perguntas? Alguma pergunta? Obrigada, professor, pela excelente palestra, né? Parabéns. Vou fazer rápido porque o tempo está correndo. Então, assim, no seu entendimento, como você falou assim, que a biomassa é o precursor, né, principal para fazer geração de hidrogênio. Você imagina que no futuro a gente pode ter pequenas centrais, por exemplo, espalhadas pelo Brasil, nos locais onde tem a geração de biomassa, não só nas petroquímicas, por exemplo, grandes fazendas, grandes produtores que geram essa biomassa? Perfeito, Helena. Veja, nós temos, no Brasil, nós temos essa grande vantagem desses potenciais que são regionalizados. Então, nós estamos falando de hubs. Então, o próprio PNH2, que é o Plano Nacional de Hidrogênio, ele prevê esses hubs. Duas coisas são importantes. Primeiro, o custo, nós não vamos ter que transportar o hidrogênio. Então, o custo envolvido nisso ele já é abatido. Certo? Porque se ele for produzido e utilizado no próprio local, é o melhor cenário possível. E segundo, o tamanho, né, quer dizer, o volume que a gente teria de biomassa e biogás é que vai determinar isso. Porque sempre nesses projetos onde a gente foca na produção de um produto à base de hidrogênio, seja lá o metanol, o SAF, né, e aí a biomassa ela tem muito essa vertente porque ela é uma fonte de carbono e hidrogênio, que são moléculas necessárias e oxigênio, né, mas principalmente carbono e hidrogênio, para produzir essas outras moléculas. A escala importa muito. Então, se a gente fizer um estudo de viabilidade, né, econômica principalmente, a escala é que vai determinar. Então, se nós tivermos grandes empreendimentos, né, como a gente sabe que já existem, posso até colocar assim, o setor sucroenergético tem um baita potencial para isso. Aí, nesses casos, sim, isso pode ser viável. E o grande desafio é baratear a tecnologia para essas escalas, né, que não são aquelas escalas do setor petroquímico, mas que elas podem ser viáveis exatamente por esses detalhes, que não são detalhes, dentro da conta final. Mais alguma pergunta? Professor, parabéns pela apresentação. Primeiro um comentário e depois duas perguntinhas seguidas. Assim, eu vejo o Brasil como um potencial vetor para a transição energética mundial, como apoio à transição energética mundial.
A gente é referência em muita coisa aqui que serve lá para fora. Pergunta 1 é se o senhor vê dessa forma também em termos do hidrogênio verde, e acredito que talvez sim. A resposta, e se sim, o que a gente está fazendo como instituição de pesquisa, associação, para vender essa ideia para o mundo de que o Brasil é um vetor de transição energética, que pode ser visto como um vetor mundial, para atrair olhares de investidores aqui para o Brasil, para fluir esses projetos? Perfeito, excelente pergunta. Primeiro, assim, acho que nós, para jogar o jogo, a gente tem que ter regras, né? Então, a gente só vai atrair investimento para o país se a gente tiver um cenário estabelecido, com regras definidas, e com, eventualmente, no início, a gente tem muito debate sobre isso, né? Até talvez com alguns incentivos, né? E o Brasil está dando esses passos. Confesso que poderia ser um pouco mais rápido, mas essa lei mesmo que saiu aqui já é uma primeira sinalização. Segundo ponto, não adianta a gente ter um produto caro. Então, o hidrogênio nesse contexto, né, existem aí uns cenários que são estabelecidos para o preço do hidrogênio do Brasil, com energia renovável, de baixo carbono, a gente obter aí de $1,5 até $2 o quilo. Hoje, esse é o preço do gás natural, do hidrogênio do gás natural, o custo, né, melhor dizendo, do hidrogênio do gás natural lá nos Estados Unidos. Então, se a gente consegue fazer isso com energia renovável, com baixo carbono, aqui dentro, e eu diria que não estamos muito distantes disso, né? Potencialmente falando, a gente realmente começa a atrair esse interesse para cá. Só um último dado, na Alemanha, eu tinha um mapa que eu acabei não colocando na apresentação, mas em 2021, antes da guerra da Ucrânia, o custo do hidrogênio da eletrólise, usando a energia do grid, na Alemanha, era de 8 euros o quilo. Tá? Então, hoje, eu nem sei te dizer. Então, veja, a gente está falando de algo que o Brasil pode fornecer em 2030, 2040, de 1,5 a $2 o quilo, frente a um preço acima, né, um custo acima de 8, 10 euros o quilo na Europa. Então, agora, não adianta colocar hidrogênio renovável no navio, ou hidrogênio de baixo carbono, e colocar num navio com óleo, né, e chegar lá do outro lado com o nível de carbono lá em cima. Então, esse aqui vai ser o nosso grande desafio. Por isso que eu acredito muito nos produtos à base de hidrogênio. Metanol, amônia, e aí você coloca, liquefaz, concentra, né, e começa a valer a pena o transporte. Mais perguntas? Obrigada, professor. Pessoal, Foi? Oi? Oi? Tá. Dando continuidade ao evento, a gente tem que agradecer aqui os patrocinadores. Sem eles, o evento realmente não que não aconteceria, mas facilita muito o nosso projeto aqui de levar conhecimento. Então, eu quero agradecer a Urcraft, a StarVed, a Conleader, a WPA e o NEPEM. O NEPEM, ele proporcionou para a gente o café, tá? Então, agradecer a todos vocês pela parceria. O próximo participante, eu acho que deve ser Karma, né, São Paulo? O título agora eu acertei, agora é Destino Final dos Resíduos SF6, o que fazer? Então, é o seu Paulo Fernandes. Vou repetir novamente o currículo dele. Ele é engenheiro químico, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, gerente no Laboratório de Óleos Isolantes da Westinghouse do Brasil, primeiro laboratório privado do país a oferecer serviços de análise de óleo isolante. Representante também do Brasil da SD Myers, um dos maiores laboratórios de análise de óleos isolantes dos Estados Unidos, diretor administrativo de operações do Grupo Vegor. Tá trocado. Nessa. Eu posso falar disso também. Vai ser um monte de bobagem, mas tudo bem. Tá valendo. Bom, pessoal, sou eu de novo.
é que eu que fiz a programação e eu estava com muita ansiedade, já bota logo e pronto. Ah, esse aí. Obrigado. Então, pessoal, acabamos de conversar aí sobre a questão do hidrogênio, né, que basicamente todo mundo olha para o uso de hidrogênio por causa da questão ambiental, né? E o SF6 tem muito a ver com isso. Nós, no ano passado, no último seminário, quem esteve aqui, nós tivemos uma conversa boa sobre a questão do SF6 em relação ao meio ambiente. O que o SF6 provoca no meio ambiente, etc. Vou falar um pouquinho agora. Mas o que nós vamos discutir hoje é um outro assunto que está perto da gente, num futuro que está se aproximando aí, que depois o Takao vai explicar o que é que eu estou falando. O SF6 como resíduo é o que a gente vai conversar agora. Por quê? O SF6, nós já conversamos antes, ele é um produto, é um gás que tem um poderoso efeito estufa. Por isso, a gente não pode lançá-lo na atmosfera simplesmente. E quando a gente acabou de usar o equipamento SF6, o que eu faço com aquele gás lá? Ele, nesse momento, se torna um resíduo. Até então, ele era um ativo da empresa. Na hora que a gente precisa tirar de operação, se torna um resíduo. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o SF6 desse ponto de vista de resíduo, né? Primeiro, falar um pouco das definições. Quando a gente entra no tema ambiental, o professor falou também que eles têm um curso de engenharia ambiental, né? A engenharia no meio ambiente é a última coisa, né? Por quê? Toda a questão ambiental ela é regulada. Tem gente aqui que trabalha com isso, se entende bem o que eu estou falando. Na vida do cidadão, o cidadão é livre para fazer o que ele quiser, menos aquilo que é proibido, certo? Na área ambiental é o contrário. A gente só pode fazer o que é permitido. A gente não pode fazer o que a gente quer. Ah, mas não é proibido, mas você não pode fazer porque aquilo não está previsto para ser feito. Então, quando a gente fala do meio ambiente, a questão regulatória é muito forte, né? Então, conversar um pouquinho sobre as definições que a gente tem do ponto de vista legal, certo? Então, assim, o que é resíduo? Resíduo é tudo aquilo que sai da nossa atividade, que não é o objetivo da nossa atividade, certo? Vamos dar um exemplo fácil aqui para nós. Empresas de energia. Tudo que ela gera que não é energia é resíduo. E ponto final. Isso é o que está definido em lei, né? Os resíduos são separados em tipos diferentes, em emissões atmosféricas, aonde vai estar o equipamento SF6. Aí tem um negócio bastante interessante no Brasil. O equipamento SF6 ele é uma fonte de emissões atmosféricas. Ele é. Só que a emissão dele não está regulada. Então, quem tem gerador, quem tem motores, usinas térmicas, todas essas são fontes de emissão que estão reguladas e tem a legislação em cima daquela emissão. Qualitativa e quantitativa, são quanto você pode emitir, de que qualidade, de que natureza. O SF6, o sistema legal brasileiro realmente não conhece ele. Como ele é invisível, inodoro, insípido, inerte, então não existe para o sistema regulatório brasileiro. Que tem um lado bom, tem um lado ruim, que a gente já vai ver aqui. Então, essa é a situação do SF6 operando, né? Os efluentes, que a gente chama líquidos, efluente líquido é tudo aquilo que a gente pode jogar num corpo d'água mediante um tratamento simples, que chama-se tratamento convencional. Isso é o que está previsto em lei. Então, isso é o efluente líquido. Por semelhança, a emissão atmosférica é tudo aquilo que a gente pode lançar na atmosfera mediante um tratamento simples. E o que é o resíduo sólido? É o resto todo, certo? Não tem uma definição específica para o resíduo sólido. O que não é emissão? Não é líquido, é sólido. Ponto final. Então, exemplos interessantes. Botei alguns ali. Óleos isolantes.
Estão na forma líquida, mas são resíduos sólidos. E o SF6? O SF6, na hora que eu vou descartar, eu não posso lançar na atmosfera, então não é efluente mais. Não é emissão. É um resíduo sólido na forma gasosa. Tá bom? Essa é a definição legal. O que isso traz para nós, né? É um resíduo sólido de que natureza? Um resíduo sólido industrial, porque a nossa atividade é industrial. Então, se eu produzo energia, a indústria de energia, a atividade industrial, meu resíduo é industrial. Então, empresa de energia, tudo que sair lá de dentro, copinho de papel, SF6, contato de ouro, é resíduo. Tá certo? E por que é importante a gente saber isso, né? Os resíduos são classificados conforme a periculosidade deles para o meio ambiente, não necessariamente para nós, para o meio ambiente. Tá certo? Essa periculosidade ela também está definida em lei. Então, não é eu achar, por exemplo, não adianta eu achar que uma coisa não tem perigo. Se ela tem um perigo definido em lei, se ela está capitulada em algum lugar, então ela é perigosa. Tá certo? Essas definições que eu coloquei aí são as definições que estão presentes na norma ABNT-NBR 10.004, que é a classificação de resíduos industriais, que define ali perigosos, inerte, classe 3 inerte. O que não é perigoso, não é inerte, é não inerte, que é a classe 2. A classe 2 está dividida em dois, né? Que tem os não inertes, não perigosos, não inertes, perigosos. É mais complicado um pouquinho. Agora, a classe 1 perigosa está definido na norma o que é perigoso. Se você não está nessa definição, você não é perigoso. Aí você vai ver a definição da classe 3. Você não está na classe 3, então você é classe 2. Tá certo? Vamos para o nosso caso aqui do SF6. Os resíduos perigosos têm que apresentar uma dessas características aí. Então, tem algumas características que são óbvias, né? Se ele é inflamável, tóxico, reativo, oxidante, blá, 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 é perigoso. Agora, algumas substâncias não apresentam nada disso, mas estão listadas especificamente na norma como perigosas. Aí é perigoso também. Por quê? É definido isso por lei. Tá? Tem algumas substâncias famosas nessa lista aí, certo? E a partir de uma caracterização feita por uma série de insights também prescrito em lei, ele pode se tornar perigoso também, ser definido como perigoso. Esses ensaios não servem para o PCB, certo? Porque o PCB, desculpa, para o SF6. Eu lembrei, eu olhei para a pessoa ali e lembrei. O SF6, o SF6 ele não é inflamável. Na verdade, ele foi, durante algum tempo, usado como fluido extintor de chama. Não é reativo, isso é um dos problemas dele. Não é tóxico, não está em listagem nenhuma e não tem jeito de solubilizar nem lixiviar SF6. Então, ele é um resíduo inerte, tá certo? Aí, a primeira coisa que vem na cabeça, então eu posso jogar onde eu quiser. É inerte, não tem perigo nenhum, eu jogo onde eu quiser. Eu abro a válvula, foi embora, certo? Não foi embora, para começar. Ele cai aqui mesmo, porque ele é pesado, certo? O que vai embora é o hidrogênio do professor. Abriu, vai, não volta mais. Por que a gente precisa dar um destino controlado? Por isso aqui. Ele é um poderoso gás de efeito estufa. Essa tabelinha aqui é uma comparação entre o poder de efeito estufa de cada um dos gases mais conhecidos, né? O dióxido de carbono é o famoso para descarbonizar, blá, blá, blá. Ele é o padrão, então ele é 1, né? Os outros são tomados em relação a ele. O SF6 está ali na dianteira, com 23.900. Um índice de 23.900 em relação ao dióxido de carbono. Então, ele é um poderoso agente de aquecimento atmosférico. Por isso, a gente precisa tratar dele. Isso aqui, por curiosidade, eu procurei esses dias, os mais recentes, não achei. Essa é a concentração do SF6 na atmosfera, medido pela NOAA, é um organismo do Departamento de Meteorologia dos Estados Unidos, eles fazem esse monitoramento, né?
O fato é que ele vem subindo ao longo do tempo, a concentração do SF6 na atmosfera. Está subindo. Então, hoje, a concentração dele está medida ali, 5,6 partes por trilhão. Pode parecer pouquinho, mas é bastante coisa se você considerar a atmosfera inteira, né? O próprio CO2, que está em todo lado, tem a CO2, está em 379 partes por milhão. É bem pouco também, mas está em todo lugar. Então, parte por trilhão não é tão pouco assim. Tá certo? Qual que é o problema disso tudo que eu falei aqui para nós? Existe uma lei no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu não sei quanto do pessoal que está aí é familiarizado com essa lei, mas o que é interessante dessa lei é o seguinte: ela regula, basicamente, ela regula a gestão de resíduos sólidos. O setor elétrico não está muito acostumado com isso. Por quê? O setor elétrico gera muitos resíduos valiosos. E aí, porque aquilo vale dinheiro, não faz mal para ninguém, a gente no setor elétrico é acostumado a tratar isso como um bem secundário, uma sucata, não é um resíduo. Mas, do ponto de vista legal, é um resíduo. Então, por exemplo, cabo de linha de transmissão é resíduo. Tirou, vai trocar o cabo, o que saiu é resíduo. Ah, mas eu vou ter que gastar? Não, você vai vender o alumínio, ele tem valor. Mas você tem que seguir aquele processo legal da destinação de resíduos. Essa lei aí, eu não vou ler toda ela aqui, obviamente, que a lei regula o negócio todo, mas é importante saber é que eu coloquei aqui esse artigo 9º, que é importante. Primeiro, ele dá ênfase na redução, ou seja, se você faz alguma coisa que gera o resíduo, sua primeira providência tem que ser de não fazer aquela coisa, faz outra, que não gere aquele mesmo resíduo, desde que seja possível. Ah, não tem jeito, eu tenho que fazer, bom, então vou tentar fazer menos para gerar menos, que é o princípio da redução. Ah, ok, não tem jeito, isso aqui tem que ser assim, então tá. Então, eu vou tentar reaproveitar esse negócio. Esse reaproveitamento pode ser reutilização, pode ser reciclagem. Isso é o que está previsto na Lei de Resíduos Sólidos. E ela dispõe sobre os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, o famoso PGRS, certo? Todo mundo tem feito aí, né? Agora, o problema disso é que no Brasil isso entra como uma obrigação legal. E o cara contrata um cara aí, ele faz para nós nosso PGRS, entrega lá e está tudo bem. Mas não é isso, não está tudo bem. Certo? O responsável pelo PGRS é o gerador do resíduo, obviamente. Então, assim, ele precisa incluir tudo que você gera de resíduo. E mesmo aqueles que você acha que tem muito valor, que não é perigoso, etc, etc. Tudo aquilo tem que estar no seu plano de gerenciamento de resíduo sólido. E mais um complicador. A fiscalização disso, isso tem dois fiscais. Do ponto de vista administrativo, quem te fiscaliza é quem te licenciou. Então, é o órgão estadual do meio ambiente, do seu estado, onde você está localizado. Do ponto de vista criminal, quem fiscaliza isso é o Ministério Público, do seu estado também. Só que, nesse caso, ele vai estar subordinado ao Ministério Público Federal. Então, a gente é super fiscalizado, né? Aí é quem está obrigado a fazer PGRS e nós estamos aí dentro, certo? Nós todos estamos aí. Eu recomendo dar uma olhadinha na lei aí, quem puder depois, né? E aí, vamos chegar na nossa questão, né? Destinação final. O que é que eu faço com o resíduo que eu tenho que destinar? Como é que funciona isso, tá certo? Eu botei esse capítulo aqui da lei porque ela é muito interessante. É comum o cara dizer, mas chegar para o cara do meio ambiente e perguntar, mas como que eu faço com esse resíduo aqui? Não é assim que funciona no Brasil, é ao contrário. A gente tem que chegar para o meio ambiente e dizer, olha, eu vou fazer isso. Posso ou não posso? Porque o poder público só te diz o que você não pode na hora da disposição. O que você pode, ele não vai dizer. Você tem que dizer para ele, ele vai te dizer se você pode ou não pode. Tá bom? Então, aqui, chegando no nosso caso aqui, do SF6. Redução. Depois o Takao vai falar nisso. O mundo está tentando parar de usar SF6
ou usar em menos quantidade. Isso está em andamento já, né? Os novos projetos de equipamento SFC já usam uma quantidade menor, os projetos são otimizados. E também há projetos de usar outros gases isolantes que não são o SFC mais. Isso a gente vai conversar também nas próximas apresentações. Sobra para nós a gente destinar pela reutilização, pela reciclagem ou a destruição final do negócio. Tá certo? Destruição final por destinação, por destruição, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso com relação ao SFCs. Isso aqui é um esqueminha de um sistema de incineração básico aí do mercado, todo mundo conhece esse negócio. O que esse sistema faz é aquecer o material que você quer destruir, reagir ele com ar, o produto da reação ele vai geralmente para um reator de pós-queima, onde aumenta a temperatura para levar a reação química para o final dela, né? E aí tudo aquilo vai para a forma gasosa. Esses efluentes gasosos eles têm que ser tratados para poder jogar na atmosfera só o que seja permitido: ar, oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono e vapor d'água. O resto não pode sair daquele sistema ali, aí sai para a atmosfera. O que foi lavado vai para recolhido como efluente líquido, tem que sofrer um tratamento posterior. O que acontece quando a gente... Apaguei. O que acontece quando a gente faz isso com SF6? O SF6 é enxofre, flúor com oxigênio, muito calor. Nós vamos ter os óxidos de enxofre e vamos ter o flúor. Os óxidos de enxofre e o flúor, na lavagem, vão dar o ácido sulfúrico e ácido fluorídrico. Problemas. O flúor formado na reação de oxidação, na primeira etapa ali, ele é um elemento extremamente reativo. Por isso que o SF6 é tão bom, dura tantos anos. Ele vai reagir com o refratário do incinerador. Vai virar, o incinerador por dentro, vai virar um melado, certo? Vai começar a derreter tudo lá dentro. Isso quer dizer, o cara não pode incinerar? Pode. Mas ele tem que botar um pouquinho só de cada vez para ele conseguir ter um ambiente interno do incinerador que o refratário possa resistir. Então, o que isso quer dizer? É caro pra caramba, certo? E para a gente tratar esse efluente, ele é muito ácido, a gente vai ter tratar isso no fim com uma solução muito alcalina, vai dar um efluente líquido danado, rico em fluoretos e sulfatos. Nós vamos ter que tratar esse negócio de novo. Então, assim, vai chegar uma hora que a humanidade vai ter que decidir o seguinte: vamos abrir as válvulas todas ou vamos tratar esse negócio de alguma maneira. Porque isso é um processo muito caro e praticamente, economicamente, ele hoje é inviável, né? A opção que existe no mundo hoje para a destinação final de SF6 é a gente redestilar ele e reusar, tá certo? O SF6 em si, ele nunca deixa de ser SF6. O que acontece durante o uso é com uma descarga elétrica em presença de oxigênio, em presença de umidade, ele reage e forma alguns produtos de decomposição, que são muito mais para nós indicadores do desempenho do equipamento do que prejudicam a capacidade de isolamento do SF6. O SF6, por exemplo, tem um limite para operar de 12 partes por milhão de dióxido de enxofre, que é o fim da linha de oxidação aí do negócio. 12 partes por milhão de dióxido de enxofre nem arranha a capacidade de isolamento do SF6. Nada. É igualzinho a do danado novo do ponto de vista elétrico. É um indicador para nós que está havendo descarga lá dentro. Então, a gente bota um limite de 12, porque tem que olhar isso aí, certo? A contaminação do SF6, que é mais prejudicial, é por ar e umidade. Mas o produto de decomposição, a interferência dele na capacidade do material é muito pequena. Então, essa
o caminho mais óbvio, melhor, economicamente mais interessante, é a gente reprocessar esse material e produzir uma outra carga de SF6 com as mesmas propriedades que o gás tinha inicialmente. Tá certo? Isso é feito na Europa, nos Estados Unidos. Aqui tem um parênteses. Quem produz SF6 é na Europa, nos Estados Unidos e na China. A China é um grande produtor de SF6. O Brasil compra muito da China, a Europa compra também. Eu não tenho informação do que eles fazem lá, nesse sentido. Eu não consegui essa informação. Quem tiver aí até eu agradeço. Mas na Europa e nos Estados Unidos, o SF6, após usado, ele é retornado para o fabricante. O que o fabricante faz? Coloca o SF6 na última etapa da fabricação, que é a etapa de purificação. Então, você coloca o SF6 usado ali, ele vai ser limpo, filtrado e redestilado e sai SF6 zerinho de novo. Tá certo? A fabricação, quando o SF6 é fabricado, ele gera alguns subprodutos da fabricação que são muito parecidos, quase iguais, aos que a gente tem com a utilização. Porque o SF6 é fabricado pela reação de compostos de enxofre com o flúor, e aí o cara, na fabricação, já tem como subproduto os próprios óxidos de enxofre, os sulfóxidos, sulfoxofluoretos, tem excesso de flúor, tem o fluoreto de carbono, o CF4. Tudo isso já é formado na fabricação, tanto é que a especificação do equipamento novo contempla o CF4, tem um limite máximo, porque ele é subproduto da fabricação, vai aparecer, tem que ser limpo. E depois o cara destila o gás produzido para retirar o excesso de ar que estava dissolvido lá. Então, a recuperação do SF6 é igual à fabricação. O que é que a gente vai fazer, né? A gente, na SF6, tem uma linha para fazer essa redestilação, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho, mas não vou contar tudo, certo? E aí, essa destinação da SF6 ela tem dois caminhos, como todo resíduo. Tem esse caminho técnico, que é como é que eu faço isso, e tem o caminho legal, que é o caminho que a gente tem que fazer para qualquer outro resíduo. Então, primeiro, o SF6 tem que estar contemplado no PGRS da empresa. Então, a empresa que levantar a mão aqui agora e disser que mas na minha já está, vai ganhar um cafezinho extra de tarde, tudo por conta da Helena, que ela vai pagar aí. Isso não costuma estar, tá bom, pessoal? Então, ele tem que estar no seu PGRS, e aí você tem que fazer como se fosse um outro resíduo qualquer. Primeiro, o destinador tem que ter a licença ambiental para fazer a destinação, e você tem que transportar conforme a regra, tem que transportar com manifesto de resíduo, nota fiscal. Aqui tem um ponto mais importante, o transporte do SF6, ele é uma carga perigosa, classe 2, subclasse 2.2, gases não inflamáveis não tóxicos. Ele é um gás sob pressão, por isso ele é uma carga perigosa. Todo gás sob pressão é carga perigosa. Oxigênio, preciso dele para respirar, é carga perigosa, porque ele vai sob pressão. O hidrogênio, o professor falou, ele falou, quantas atmosferas? Ele falou, milhares, sei lá. É atmosfera para caramba, né? O SF6 é só 40. O SF6 vai só a 40, 45 atmosfera, que é bem pouquinho para gás comprimido, é bem pouco, né? Eu acredito que o nitrogênio que a gente usa vai a 200 atmosferas. Então, ele não é um resíduo perigoso, ele é uma carga perigosa. Tá bom? A gente tem que fazer essa distinção. Você vai para o seu órgão ambiental, não vai pedir licença para destinar o resíduo perigoso, porque ele não é resíduo perigoso, é resíduo inerte. Mas quando a gente embarca ele para o transporte, ele é uma carga perigosa. Aí eu tenho que transportar com as providências de transporte de carga perigosa. A destinação chegou aqui, eu falei que ia contar para vocês como é que a gente faz, está tudo explicadinho aí. Tá certo? A gente primeiro faz a remoção das impurezas, exatamente o que uma fábrica
de SF6 faz, né? Chegou o gás bruto, o cara tem que remover aquelas impurezas todas. E precisa remover o ar que está misturado lá. E o CF4 também. Esse gás aí é melhor, mais fácil a gente remover por destilação fracionada. Então, a gente liquefaz o gás, depois faz a destilação fracionada dele, recolhe a fração do SF6, que é a que nos interessa. E aí a gente tem o gás redestilado, faz a medida da qualidade, etc., né? E pronto. É assim que a gente faz hoje a destinação do SF6. Eu queria terminar aqui com vocês com a pergunta sobre o futuro. O que a gente tem observado no mercado? O cara tá todo mundo tirando uma subestação que tinha 10 toneladas de SF6, está botando um projeto novo que só tem 8, sobrou 2. Certo? Tem gente já na Europa, nos Estados Unidos, que está tirando a SF6 da subestação dele, colocando outro gás. Aí já sobrou os 10, 12. Está sobrando cada vez mais SF6. Está sobrando. O que nós vamos fazer com esse negócio? Essa é uma questão que a humanidade precisa responder aí. A gente precisa, nós queremos ajudar, mas isso não é a responsabilidade, não é só nossa. Na Vegor, nós já estamos trabalhando em 2 caminhos. Primeiro, como que a gente faz o controle do novo gás? O que eu vou medir nesse troço aí? Certo? Segundo, como que nós vamos fazer para dar um destino adequado para toda essa sobra de SF6? Hoje em dia, no momento, nós estamos gostando muito porque a gente recupera o gás e vende. Temos bastante gás para vender, quem quiser. Está em liquidação. Black Friday. Não, mas tem bastante gás, então quem está precisando está num momento muito bom, porque está comprando. Nós temos um preço bom, está pertinho, a gente entrega. Mas isso está aumentando, né? O estoque vai subindo. Um dia, o mundo vai ter que dar jeito nesse negócio. Tá bom? Então fica essa questão aí para o futuro, porque o que acontece hoje, o mundo está meio maluco, né? Desculpe aí dar esse palpite, mas está todo mundo feliz. Vamos tirar esse SF6, vamos botar outra coisa, aí está resolvido. Não está resolvido. Você vai fazer o que com aquele SF6 que está lá dentro? Vai jogar fora? Vai armazenar em algum lugar? Aquele cilindro só dura 100 anos. Em 100 anos, seus filhos vão estar aqui ainda, querendo respirar, né? Os nossos netos, filhos. Vamos ter que fazer alguma coisa, tá bom? Então, essa aí é a última provocação para tirar o sossego de vocês todos aí. Muito obrigado. Quem tiver pergunta aí, estou à disposição. Professor Paulo, parabéns pela apresentação. Uma pergunta, você acha que o caminho aí para a gente ter um resultado melhor nessa destinação final do resíduo seria ou uma atualização de um decreto, por exemplo, normativo, em que obrigasse a prática da cadeia reversa e aí retornar o resíduo lá para o fabricante? Seria esse o melhor caminho ambiental, do ponto de vista ambiental? Então, essa pergunta é boa, porque todos os resíduos têm alguma regulamentação. Quando o resíduo é muito especial, como é SF6, né? Geralmente tem uma regulamentação que sugere o que fazer, né? Dá alternativas. O pessoal do PCB hoje está rolando um projeto aí do PNUD, né? Que já sugere alternativas. Então, assim, está oferecendo para a comunidade, olha, tem essa, você pode escolher essa opção, aquela, etc. Nosso patrocinador aqui, a da PA, tem várias soluções para destinar o PCB, mas por SF6 não tem nada. Não tem nada. É até uma coisa bem interessante que 90% das empresas têm essa consciência por si só de que soltar o SF6 na atmosfera não é correto. Isso é um negócio que a gente acha muito legal, traz negócio para nós e é bacana para o meio ambiente também, né? Mas regulamento não tem. Então, assim, e a segunda parte do que você falou, no futuro,
Para regular isso, mais difícil ainda, porque ainda não tem uma solução tecnologicamente viável para a gente destruir o SFC. Isso não tem ainda. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Mais alguém? Posso perguntar para mim mesmo? Não. Ah, tá. Então, Paulo, qual é o caminho que nós aqui, podemos adotar para que exista essa regulamentação? Como é que a gente pode forçar a criação dessa regulamentação e o mecanismo que a gente pode contribuir para que isso aconteça? Então, isso aí é um flashback, né, que eu tenho, porque na época do PCB, o PCB passou por isso, né, no final dos anos 80, né, passou por essa situação. Assim, era já proibido no mundo inteiro, a gente tinha aqui uma lei que proibia jogar fora, proibia não sei o quê, mas não dava orientação mais nenhuma. E eu acredito assim, bastante que o melhor caminho é que os interessados proponham alguma coisa razoável para o poder público. Porque o poder público não tem o conhecimento prático da operação do sistema que a gente tem. E se a gente não faz nada, espera, de repente, isso é uma proposta maluca que ninguém consegue cumprir e que não faz sentido técnico, né? Então, eu acredito que o caminho legal seria as instituições do setor elétrico, como as associações, né? A Abrage, a Abrat e a Abrad, com o apoio das instituições técnicas que estão na ponta dessa discussão, que seria, por exemplo, o SIGRE, né? O pessoal do SIGRE montar um grupo de trabalho para assessorar as associações para propor uma regulamentação que fizesse sentido, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem uma lei lá sobre gestão das CFCs. Existe um acordo que as empresas assumiram junto à Autoridade Ambiental Federal, que é um caminho razoável, para não cair uma lei na cabeça da gente, de repente, pô, vocês têm 10 anos para se livrar das CFCs todo que está aí, como que é? Aí nós vamos abrir a torneira, porque não vai ter jeito, né? Então, assim, essa pergunta é interessante, né? A gente já passou por isso, eu acho que era uma lição bacana para o pessoal das concessionárias aprender, né, e considerar. Talvez uma próxima vez a gente pudesse convidar alguém dessas associações para participar aqui do evento, para eles verem isso, né? Para a gente fazer um trabalho de formiga, né? Para começar isso, né? Isso. Professor Paulo, hoje eu vejo que a gente tem um lado da balança mais pesado, que é o SF6, tá? Assim, em algum momento, com os gases alternativos, pode ser que isso avance, então, e a balança comece a pender para o outro lado. E aí a questão da reutilização não vai ser um ponto mais interessante, porque isso não vai voltar para a cadeia. Aí sim vai ter que buscar outras alternativas. E aí sim eu acho que vai ter que chegar no momento de responder essa pergunta depois, né? Exato. Qual que seria o ponto onde não dá mais para fazer uma cadeia reversa, não é solução mais, né? Sim, exato. Você tem razão. Assim, a gente está caminhando para isso, realmente, né? Eu acredito assim, o que a gente observa hoje, certo? Hoje, está andando mais depressa a substituição do que o tratamento do que vai sobrar, tecnologicamente. Então, tem várias soluções sendo propostas para substituir o SF6, porque isso é mercado. Mas o encaminhamento da solução para o tratamento do SF6 que vai sobrar está atrasado. E aí é o que você falou, vai chegar uma hora que nós não temos mais essa saída. Tá bom? Eu acredito que é isso aí. Agora, precisamos pensar nisso, nós todos, eu acho, a comunidade. Ô, Paulo, essa regulamentação é nacional ou é mundial? Porque eu vi que você falou da Europa, Estados Unidos, etc., e os nossos amigos chineses, e na China a regulamentação... Bom, deixa para lá. Então, e nos Estados Unidos e na Europa, não tem essa regulamentação?
Então, Dá para usar aqui? tem a regulamentação, mas eles estão indo para o mesmo precipício que nós, certo? Hoje, a regulamentação nos dois lugares é a gente reprocessar e reusar, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Com isso, as emissões reduziram drasticamente lá, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a perda histórica do sistema americano para a atmosfera era da ordem de 15% a 20% do total de SFCs instalado por ano. Hoje está em 0,5%, graças a esse tipo de regulamentação, certo? Não só da operação, como do destino final. Então, assim, ia sair 40 toneladas que eu ia jogar fora. Hoje, essas 40 voltam para o sistema e a gente perde das 40, perdemos 400 quilos, por aí, certo? Mas a questão é que isso leva para o que ele falou, assim, na hora que tiver outros gases para colocar, eu não tenho o que fazer com aquele que eu reprocessei, né? Vai subindo. Eu só quero complementar, eu vim do evento da Bienal do Sigre, e o tema muito discutido foi esse, né? E foi comentado exatamente isso, que não existe nenhuma tecnologia que dê destino final, né? Aquela proposta que o Paulo colocou, né? A gente está estudando duas na empresa, duas rotas, né? Alternativas, mas não existe nada disponível ainda comercialmente disponível que faça essa destinação final do SF6. Isso foi uma preocupação que foi levantada lá no evento, quando eles falaram do ciclo do gás SF6, né, que tem que ter algum incentivo, alguma coisa para que isso seja estudado e definido, né? Só uma observação, isso já aconteceu antes, né? Os gases da camada de ozônio foram substituídos. Só que o que saiu foi para a camada de ozônio, certo? Mas esse chega lá, ele some também. Mas isso não acontece com a SF6. É isso, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Temos tempo? Bom dia a todos. A minha pergunta é, qual é o volume nós sabemos qual é o volume de SF6 que existe, sei lá, de repente no Brasil ou que seja no mundo, e caso não haja uma tecnologia suficiente para a gente se livrar disso, qual é o dano que esse volume pode causar? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? No Brasil, a gente tem uma estimativa bem ruim. No protocolo, nas conferências das partes do Acordo de Paris, né, sempre sai no jornal, né, tem uma seção que discute a SF6 ali e outros gases. O Brasil precisa levar anualmente o inventário brasileiro, quanto tem no Brasil. Só que esse inventário ele tem sido feito de uma forma muito incipiente. O ponto focal desse inventário, se não me engano, era o Ministério da Ciência e Tecnologia, e o que ele faz é perguntar isso para a ANEEL, e a ANEEL costuma mandar um questionário para as concessionárias dizerem quanto elas têm de SF6 lá. Então, assim, o inventário nosso é declaratório, né? A ideia disso seria, a cada conferência das partes, você fazer o balanço de massa daquele país. Mas o Brasil, geralmente, cresce o consumo, né? Então, a gente, em princípio, não lançou nada na atmosfera, porque a gente não mede exatamente. A gente dizia, no ano passado tinha 100, agora tenho 110. Perdi nada, aumentei 10, certo? Só que lá não diz quanto eu comprei. Se eu comprei 50 e tenho 110, eu perdi 40, mas isso não está inventariado. Então, assim, a sua pergunta, a Europa tem um levantamento razoável, que também é declaratório, né? Mas é um pouco mais completo, tem uma fórmula para o cara calcular, e os Estados Unidos também. Essa fórmula deles leva em conta quantidade comprada, material que saiu de operação, quantidade que foi destinada. Isso, o nosso inventário não tem nada disso. Então, a gente realmente não sabe. Agora, com relação ao dano, aí piorou.
o que se faz normalmente, no caso, quando se proíbe um produto qualquer, o pessoal pega esse levantamento, calcula se tudo isso for lançado no ambiente, qual a concentração final que vai ficar em cada substrato que interessa, na água, no solo, no ar, etc. Então, o pessoal teria que pegar todo o levantamento mundial, vou lançar isso tudo, qual a concentração final de SF6 na atmosfera, qual vai ser? Aí, ok, dá para ir mais ou menos, considerando que países como nós, China, Índia, somos grandes consumidores, não vamos saber direito. Só que aí, ok, eu vou passar de 5 partes por trilhão para 20 partes por trilhão, 50 partes, e daí? Aí ninguém sabe também. É por isso que, geralmente, a decisão prudente que se toma em qualquer material que é banido, né, é a gente prever uma destinação para aquele material, para que ele não vá para o meio ambiente, como tal. Por quê? Nós temos a situação de hoje. Qualquer coisa que eu jogar, piora. Na questão ambiental, se leva muito a sério o princípio da precaução. O princípio da precaução diz, se eu não aumentar nada, não fica pior do que está. Então, vamos considerar que nós não vamos aumentar nada. Em tese, certo? Sempre os regulamentos vão assumir, eu posso aumentar tantos % para ficar uma coisa razoável, né? Mas, de fato, o efeito a gente desconhece mesmo, não sabemos. Mas é uma grande pergunta. A gente precisa sair perguntando isso aí. Paulo, obrigado aí pela explicação. Eu acho que essa preocupação para o futuro. E, bom, eu sou o Takao, eu sou da Hitachi, trabalho muito com a parte de equipamentos que tem SF6. E uma das coisas que eu acho que a gente pode fazer hoje, vocês podem fazer hoje, tá? Nós vendemos um disjuntor, nós vendemos ele com gás. Tá? Para quê? Para ele poder operar. Não tem muito sentido hoje, nós, no Brasil, tá? Comprarmos gás da China. O Paulo tem gás aqui. O Paulo tem gás aqui. Né? Certo? O Paulo tem gás aqui. Não nos interessa, como fabricante de disjuntores, disco, qualquer coisa, vender gás. Né? É uma desgraça isso, porque a gente tem que trazer isso da China, a gente traz um disjuntor de um gás da China para entregar junto com o disjuntor. Tá? E isso tem uma licença, como o Paulo falou, especial, é uma droga. Né? Nós trazemos um disjuntor, é moleza, mas trazer o gás é uma complicação. Comprem o disjuntor sem gás. E comprem o gás daqui. Está trazendo resíduo. De outro lugar para nós. Exato. Né? E é uma ideia. Né? Oi. E se você encher com o gás 61380, o gás novo. Né? O Germano mexe com isso todo dia lá. Mas se você analisar e botar... desculpa aqui. Se você compra o disjuntor e fornece o gás, né, vai ser mais razoável para todo mundo. Né? Então, novamente, é uma ideia que a gente propõe aqui, tá? Para que isso seja, novamente, nós vamos conseguir reduzir o nosso volume de gás no mundo e aproveitar, porque um dia, é o que o Paulo está falando, um dia todo mundo vai ficar com mico. Hoje o Paulo ainda tem como tratar o gás e vender. O dia que ele só tratar e não tiver nada para vender, porque todo mundo vai trocar o gás, aí todo mundo vamos estar na roça. Não é certo? Tá? É uma coisa para pensar, pessoal. Oi, desculpa. Meu cliente me ligou, seu Paulo, que está com problema. Sou eu, Velásio, da subestação. A gente faz manutenção em disjuntores e transformadores. É suposição, isso não aconteceu. Eu comprei o disjuntor, estou usando o SF6, e por um acaso houve um problema lá nele que vazou, ele perdeu.
existe alguma coisa que ele vai, uma penalidade que ele vai sofrer, já tendo em vista que, de repente, até o Cacau, eu só comprei o disjuntor dele, mas peguei o SF6, mas depois, 1 ano, 2, existe, ele vai me ligar e vai perguntar isso. Isso, boa pergunta também. Eu vou responder rapidinho, que estamos no horário já. Mas a pergunta é boa pelo seguinte, sim e não. Sim, por quê? Se ele perdeu, e isso é um resíduo industrial, ele teria que ter dado conta para o fiscalizador dele, do estado dele, né? Então, assim, a princípio, ele está vulnerável a uma sanção. E aí, sanção ambiental tem a administrativa, tem a civil e tem a criminal. As 3 vão em paralelo. O crime ambiental não precisa matar ninguém. Danificou o ambiente é crime. Então, SF6 é o melhor exemplo que a gente tem. Ele é inodoro, incolor, insípido, não tóxico, a gente pode respirar ele. Quem já fez essa brincadeira é muito legal. Você respira ele, fala igual o Darth Vader. Depois você respira hélio, fala na média, é bacana. Mas ele causa um dano ao ambiente. E aí isso já está capitulado na Lei de Crimes Ambientais. Agora, o não que eu falei é o seguinte, não conheço, eu pessoalmente não conheço, nenhum órgão ambiental que tenha a menor noção do que é SF6. Então, provavelmente, seu cliente é o crime perfeito, né? Ele vai escapar ileso. O lado ruim é que crime ambiental não prescreve. Então, se daqui a 100 anos chegar um cara lá que... E esse cara aqui está faltando SF6, vai lá e... Então, assim, a situação é ruim. O que eu quero? É uma situação dúbia. É ruim para nós que temos a responsabilidade. Né? É bem ruim mesmo. E a sua pergunta é muito boa, porque está todo mundo nessa situação aí. Tá, João? Obrigado. Pessoal, eu queria convidar para o almoço. Quem vai pagar o almoço? Tacal. É o seguinte, pessoal, na saída ali, a Maiara e a Fátima vai estar com uns tiquezinhos, que ela vai distribuir. É só deixar R$100 para mentira. Que aí depois cai tudo na conta do Tacal, lá na Itachi. Que Não, peraí, das 11h45 às 13h25. Passou um pouquinho o horário, seu Paulo se empolgou. Não, para ver se na próxima a Itachi patrocina, né? Depois dessa propaganda, eu nem quero que ele patrocine. Pessoal, então, não sei se todo mundo ouviu, tá? Às 13h25 de volta aí, tá bom? Obrigado.